Deu 3 altos funcionários da Inspeção da Saúde por falsificação de documentos. Cerca de 3 mil delegados do Madenge 15 participam no 2º Congresso Ordinário. Sejam bem-vindos ao Telejornal. Muito boa noite. A Polícia Judiciária deteve 3 altos funcionários da Inspeção Geral de Saúde Pública e da Autoridade Reguladora de Farmácias por suposto envolvimento em falsificação de documentos. No âmbito da operação designada GIA, a Polícia Judiciária efetuou encerramentos a 40 farmácias, algumas em situação de ilegalidade em todo o país, questionando assim a origem e a validade de certos medicamentos. Uma situação que a diretora nacional adjunta da Polícia Judiciária, Coronélia Vieira, até considera preocupante, estando em causa crimes de falsificação de documentos, a corrupção, peculato e usurpação de funções. No âmbito desta operação, a PJ deteve 3 altos funcionários da Inspeção Geral da Saúde Pública e da Autoridade Reguladora de Farmácias. A TGB soube que um dos detidos é reincidente do caso dos 100 milhões de francos CFA retirados dos cofres do Centro de Saúde da região de Bafatá. A Polícia Judiciária garante que, tratando-se da saúde pública, a operação vai continuar. A Associação dos Consumidores, Bens e Serviços, a ACOBES, denunciou o armazenamento e venda de quase 800 caixas de ovos danificados. Segundo as informações que a nossa equipa apurou junto do responsável da Associação dos Consumidores, Bens e Serviços ACOBES, as 500 restantes das 800 caixas de ovos inicialmente disponíveis, armazenado no frigorífico situado no Serviço Materiais de Estado-Maior das Forças Armadas, pertencem à proprietária Alanã Encada. As informações chegaram à ACOBES através dos retalhistas que tinham adquirido o produto alimentício para o efeito da venda, mas que depois perceberam que não estava em condições apropriadas para o consumo, segundo os agentes da veterinária. Sanha aproveitou a ocasião para denunciar comportamentos dos empresários em relação à venda de produtos alimentícios fora de prazo e sem condição para consumo, a serem responsáveis com a vida humana. Entretanto, a nossa equipa tentou falar com a proprietária, que no momento não quis prestar declarações. O caso dos ovos danificados já se encontra sob a alçada da Polícia Judiciária para o efeito da investigação e incineração do mesmo produto. É de salientar que a ocorrência é registrada numa altura em que se verifica a subida de preço de produtos alimentícios, principalmente dos ovos, cujo preço unitário atualmente varia de 150 a 200, ao contrário de 100 francos CFAs no passado. Mais de 200 pessoas participaram numa ação de formação de agentes de segurança e proteção de áreas protegidas e zonas de conservação da biodiversidade. A implementação de ações conducentes à conservação da biodiversidade existente na Guiné-Bissau e a gestão de áreas protegidas que cobrem 26% do território nacional é fundamental e necessária a capacitação dos agentes de segurança de diferentes instituições ligadas à proteção e conservação da biodiversidade. Nas sucessivas discussões que tivemos, mostrou-se claro de que esse tipo de informação deveria ser mais vezes e não limitar unicamente às instituições públicas ou instituições aqui em Bissau, mas estendê-los também ao nível das nossas comunidades. E isso nos prova mais uma vez de que o processo de conservação da biodiversidade não pode e nem deve assentar-se unicamente numa instituição. Cada um de nós pode contribuir e deve contribuir, porque, como foi dito de veras aqui durante a formação, a Guiné-Bissau, tanto a nível micro, nas tabancas, como a nível macro, nas nossas economias, depende-se quase que inteiramente da biodiversidade. Se assim é, temos todos a responsabilidade sobre os nossos ombros, a dar a nossa contribuição que a nossa rica biodiversidade seja valorizada ao bem desenvolvimento. Mais de 200 pessoas de diferentes organismos público e privado participaram nos 3 dias de debate. O ministro do Ambiente traduz os elementos que influenciam a degradação do ecossistema nacional. Existem, porém, diversos fatores de pressão de origem antrópica
associados à degradação florestal, fragmentação dos habitats e, consequentemente, da perda da biodiversidade no país. A prática da agricultura tradicional, com base no derrubo e queimada da biomassa vegetal, o surgimento e a expansão desenfreada de pomares de caju, a crescente produção e procura de lenha de carvão vegetal para uso doméstico como fonte de energia, a exploração galopante da madeira para exportação e para a indústria imobiliária, a demanda incessante do cibe e da palmeira natural para a construção de habitações, o pastoreio extensivo, o aparecimento de novos aglomerados populacionais. A formação de segurança de proteção de áreas protegidas e da zona de conservação da biodiversidade contou com o apoio financeiro da União Europeia. No âmbito do projeto Ntenetera, começou os trabalhos de discussão e validação do Estatuto de Observatório Fundiário Nacional. Com a intenção de contribuir para uma governação responsável do regime fundiário na Guiné-Bissau, a FAO, no âmbito do projeto Ntenetera, promoveu um ateliê de discussão e validação do Estatuto do Observatório Fundiário Nacional. Surgiu da necessidade do maior investimento na prevenção e na produção de conhecimentos técnicos científicos capazes de dar respostas aos conflitos que frequentemente surgem no acesso e uso da terra, sobretudo num contexto de pluralismo jurídico em que se registra a coexistência de normas jurídicas ligadas ao fundiário, provenientes de várias fontes e atores, muitas vezes divergentes e conflituantes. Importa notar que a Lei da Terra e o seu regulamento reconhecem os direitos consuetudinários dos grupos étnicos que habitam a Guiné-Bissau e remetem para os mesmos a regulação de muitos aspectos ligados ao fundiário. Mário Reis admite que mesmo com a criação do regulamento da Lei de Terra, ainda continua a verificar-se contradição entre os grupos étnicos. Por isso, faz todo o sentido a existência de uma estrutura técnica de alerta precoce, de produção e partilha de informações e conhecimentos sobre a problemática fundiária, com vista a propiciar formulação de políticas, projetos e legislações fundiárias adaptadas ao contexto guineense. Por sua vez, o presidente da Comissão Fundiário reconhece a importância de validação do Estatuto do Observatório Nacional. Esse observatório servirá de termômetro, usando todos os meios auditivos e visuais para detectar, monitorar e difundir, informar as comissões fundiárias respectivas os sinais de conflitos ou iminência de conflitos fundiários em todo o território nacional. É de salientar que o ateliê de discussão e validação do referido estatuto juntou técnicos de diferentes instituições públicas do país e representantes das regiões consideradas pilotos nos conflitos da posse de terra. Encontram-se aqui na Guiné-Bissau os estudantes da Universidade de Harvard dos Estados Unidos da América e da Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa para uma visita de investigação e intercâmbio. As investigações estão a ser feitas em Jalicunda e nas tabancas arredores. Estudantes da Universidade de Harvard dos Estados Unidos da América e da Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa estão de visita ao país para investigação e intercâmbio. O objetivo deste trabalho é tentar encontrar alternativas ao uso de pesticidas e essas alternativas sejam as alternativas naturais. A investigadora Ana Rainho explicou que a metodologia que pretendem usar nas investigações é utilizada em outras culturas agrícolas como cacau, milho e café. Temos estas tendas aqui atrás que têm a rede com uma malha pequena que evita a entrada tanto de cacho, de ave, como de morcego. Não entra. Aqui só entram as pragas, só entram os insetos, os bichos. Cá fora temos o efeito das aves e dos morcegos. As aves têm aqui um problema adicional. Portanto, enquanto que os morcegos comem insetos, comem as pragas e pronto, há aves que comem também o grão e têm também um efeito no arroz, um efeito negativo.
Portanto, há aqui uma dualidade. Há aves que comem as pragas e há aves que comem o arroz. E isso nós também queremos testar com esta experiência. Vão ficar aqui até o ciclo do arroz. Portanto, no final, quando o arroz estiver para ser quebrado, nós vamos avaliar a produção. Portanto, vamos tirar arroz de dentro, arroz de fora, contar os grãos, ver cada panículo de arroz tem mais ou menos na zona controle, cá fora, e na zona dentro da tenda. Estes grupos de estudantes das duas universidades estão a conduzir as suas investigações na região de Oio, em Jalicunda e nas tabancas arredores. Começamos este estudo, ou esta colaboração com a CAFO e com outros parceiros, tais como a Universidade Amílcar Cabral e o INEP. E desta vez, portanto, eu estive aqui em janeiro, sozinha com um fotógrafo para tentar recolher material e trabalhar com estas três tabancas, a tabanca de Bironki, Indamicunda e Nemanako, e agora vim com os estudantes. São 12 estudantes e viemos para ouvir, porque também nós viemos de outras tabancas, não é? Se calhar tabancas maiores, mas que também têm os seus desafios. A estudante de doutoramento, Patrícia Chaves, fala das aprendizagens. Já estamos aqui desde o ano passado, desde 2021, e tem sido uma experiência muito enriquecedora, quer seja pelos animais que nós podemos ver, que não temos em Portugal, quer pelo contacto com as pessoas, porque nós, para além de fazermos trabalho nas bolenhas e observarmos as aves, observarmos os morcegos, nós também fazemos questionários com as pessoas e trabalhamos junto das tabancas, e tem sido uma experiência incrível. Para o nosso futuro é uma experiência muito intensa e que nós ganhamos muitas capacidades, quer sociais, quer ao nível da biologia, que é a nossa área, e então eu acho que tem sido maravilhoso. Sambo Sek, da ONG Federação Camponesa CAFO, realçou a importância da parceria tecida com a Universidade de Harvard dos Estados Unidos da América e a Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa. O objetivo desta parceria enquadra-se no quadro de 2 projetos, podemos dizer projetos pilotos. Estes 2 projetos não têm uma importância somente em termos de recolha de informação, sistematização e consolidação de conhecimentos técnico e científico, mas também têm uma importância capital em termos de definição de horizontes para permitir a emergência de projetos bem consolidados nas áreas de agricultura, desenvolvimento agrícola, conservação e, por que não, empoderamento das dinâmicas comunitárias de desenvolvimento nas comunidades locais. Uma iniciativa de louvar, segundo o vice-reitor da Universidade, Amílcar Cabral. É um estudo interessante porque tem uma preocupação de estudar os elementos da natureza e a forma como a sociedade interfere com os elementos da natureza. Uma combinação, podemos dizer, entre natureza e cultura. Tem todo o interesse, um estudo, uma perspectiva nova que nos interessa muito acompanhar. E com esta parceria temos aprendido muito e queremos que os estudantes que vieram possam também partilhar com os nossos estudantes. No que se refere às expectativas, as investigadoras Ana Rainho e Silvia Benedito destacaram alguns pontos. Eu fico muito feliz quando percebo pela CAFO que estas comunidades, que a floresta comunitária como figura está delineada, está demarcada, mas esta ativação, esta gestão ainda não está completamente formulada pelas comunidades. Penso que um programa de ativação, de consciencialização poderá ser feito e sobretudo também da formalização da floresta comunitária como uma figura de paisagem. Em Jalicunda encontramos a situação perfeita para fazer este trabalho, porque este trabalho, apesar de ser um trabalho científico, tem muito uma perspectiva de aplicação. Portanto, nós queremos que os nossos resultados sejam utilizados no final. 17 estudantes universitários de diferentes níveis, desde a licenciatura ao doutoramento, estão a ter a oportunidade de realizar experiências investigativas em Jalicunda e nas tabancas arredores. Esta interação tem a ver com o trocar de experiências e trocar, sobretudo, de sabedoria local, de vários locais. O primeiro tema foi a questão do fogo e tentar fazer este tal itinerário, esta coleção dos diferentes usos do fogo e perceber que o fogo realmente existe nos diversos usos de diversas comunidades que são diferentes. O segundo tema que estamos também a observar
tem a ver com os recursos naturais que as casas das tabancas utilizam, recursos que também, em alguns casos, também estão em perigo, porque também o número de aves relativamente, por exemplo, à utilização na casa das tabancas também tem vindo a decrescer. E o terceiro tema tem a ver com a floresta comunitária. Nós acreditamos que há um enorme potencial nesta figura da floresta comunitária, porque de alguma maneira pode providenciar a soberania alimentar, mas também a soberania de recursos naturais às tabancas e, sobretudo, explorar a possibilidade em que elas tenham um papel mais ativo na gestão destas florestas comunitárias. É preciso sensibilizar a sociedade guineense sobre o valor dos idosos na comunidade, alertam os velhos entrevistados pela TGB no âmbito da celebração do Dia Internacional da Terceira Idade. O Dia Internacional da Terceira Idade objetiva sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento, destacando a necessidade da proteção e dos cuidados para com essa camada da população. No caso da Guiné-Bissau, as opiniões divergem-se sobre o cuidado dos mais novos para com os idosos. Alguns idosos entendem que os valores estão a ser invertidos, ou seja, a desaparecer, pois consideram que a nova geração não respeita os mais velhos e o sentimento de auxílio ao próximo está cada vez mais ausente na sociedade. Atualmente só sabem andar seminuas e a chamar os velhos de cotas. Antigamente, os idosos são pilares no seio da família, puto de mecinho no ditado guineense. Dantes, os nossos pais e avós são responsáveis pela transmissão dos valores e de conhecimentos aos mais novos. Fim da citação. Apesar de que muitos idosos vivem em carência econômica e alguns em abandono em lares da terceira idade, nos bairros e casas em que a nossa equipa de reportagem passou, constata-se uma realidade diferente. Gancoté, as idosas revelam que, apesar de estarem na terceira idade, sentem-se respeitadas e acarinhadas. A ocasião serviu para Musuba Diafuno lembrar um pouco da sua juventude, cantando uma canção que cantava na Bolanha, no momento de transplante do arroz. Por sua vez, os velhos alertam os jovens que todos são candidatos para a terceira idade. Portanto, se hoje não tratarem bem os idosos, amanhã serão tratados da mesma forma. De salientar que a Organização Mundial da Saúde classifica como idosas as pessoas com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos nos países em desenvolvimento. A diretora-geral de Família e Gênero concedeu hoje uma entrevista à Televisão Nacional, onde falou da visão do governo em relação às pessoas idosas. É uma entrevista concedida à televisão da Guiné-Bissau no âmbito do Dia Internacional da Terceira Idade. Iracema do Rosário falou das ações em curso e da complementaridade necessária. Todas as estratégias estão bem planeadas, bem patentes, não só a situação dos idosos, não é? Também sobre a situação de crianças com deficiência, das mulheres, incluindo também a situação em que vivem, falta de habitação, rodovias, falta de proteção social, porque não é só o Ministério que é responsável, o Ministério da Saúde também é responsável, das Finanças também é responsável. Nós todos temos que lutar juntos para o bem-estar dessas pessoas da terceira idade. As perspectivas integram a concretização de um espaço que garanta maior conforto e interação aos idosos. É uma pena, porque vivem, em extrema pobreza. Embora o Ministério dá apoio,
em gêneros alimentícios e também mensalmente, se houver disponibilidade. Também temos que agradecer Caritas, temos que agradecer os líderes religiosos, a Igreja Católica, protestante, não é? Em geral, pelo apoio que tem dado desde sempre às pessoas da terceira idade. Para a concretização da iniciativa, conta-se com o apoio do Presidente da República. É necessário que o Estado faça asilos para pessoas dessas idades. Tem que se investir. Fazer uma casa de misericórdia, em condições, com técnicos da área, dando todo o apoio, todo o carinho e lazer também, que tenham um sítio, um edifício, mesmo naquele edifício, para poderem fazer os seus lazeres, ver a televisão, jogarem cartas, fazerem trabalho manuais, que muitas sabem, são professoras desta área. É a minha visão. Eu penso que, se tudo correr bem, se houver uma estabilidade duradoura, eu tenho certeza de que o Governo e o Presidente da República, como ele é sensível, vai ajudar a resolver esse sonho que nós temos para essas pessoas. O Governo tem trabalhado em colaboração com alguns parceiros sociais para garantir o apoio à sobrevivência dos idosos na Guiné-Bissau. As obras de reconstrução da ponte que fica situada na zona Paulo Barros, Cacoma, está na fase final. A garantia do fiscal das obras, Estevão Dias Vaz. Os moradores de Chão de Papel Varela estão satisfeitos da forma como foi reabilitada a ponte que impossibilitava a passagem das viaturas e das pessoas. Os entrevistados pela equipe de reportagem da TGB manifestaram seu agrado com o governo, que respondeu de imediato o grito de socorro da população daquela zona, pelo que pedem a colaboração dos moradores em ajudar na conservação da ponte e que evitem de deitar lixo na valeta. Acusam os moradores de ser responsáveis pela queda da ponte, uma vez que deitam lixo no pequeno fosso, impedindo a passagem da água. O responsável da fiscalização da obra garantiu à nossa reportagem que os trabalhos estão na fase final, restando apenas o reforço da camada para melhor a segurança da ponte e da estrada, garantindo que o ponte possa durar pelo menos 50 anos em boa condição. O Movimento para a Alternância Democrática iniciou no final da tarde desta sexta-feira em Gardete, setor de Prabis, os trabalhos do seu segundo Congresso Ordinário, com a participação de mais de 2.500 delegados vindos de todo o país. Sob o lema Consolidar o Partido, promover a unidade nacional e desenvolver a Guiné-Bissau, iniciou o segundo Congresso do Movimento para a Alternância Democrática, MADEMZ 15. Assistimos à chegada triunfal de Brema Camará, coordenador do movimento, naquele evento que decorre nos arredores de Bissau, concretamente em Gardete, sector de Prabis, região de Biombo, e reúne 2.514 delegados. Até o dia 2 de outubro, os delegados ao Congresso vão discutir as questões ligadas à vida interna do MADEMZ 15, adoptar as resoluções finais e eleger novos órgãos da direção superior do partido. No primeiro dia, interpelamos os representantes de alguns partidos convidados à cerimônia de abertura dos trabalhos, que deixaram mensagens de felicitação, de amizade e fraternidade. Esta notícia será desenvolvida nos próximos blocos noticiosos da TGB. Até já. Uma vez, muito boa noite. Na República Democrática de Congo, os cientistas estão a estudar as trocas de gases na floresta junto à bacia do Congo. C'est une géante au milieu des géants. É um gigante no meio dos gigantes. 55 metros para esta torre, içado na floresta da bacia do Congo. Esta torre é a primeira do género na segunda floresta mais grande do mundo, com o objetivo científico de medir a quantidade do CO2 e absorver ou emitida pelas árvores. Nous avons beaucoup d'équipements. Nós temos muitos equipamentos, mas o essencial são os indicadores de gases que medem em alta frequência a concentração de CO2 em cima do mastro.
medidas em cada hora a quantidade de CO2 que é absorvido em cima do mastro por esta floresta. As florestas são sempre consideradas os pulmões do planeta, mas as mudanças climáticas, o fogo ou as doenças podem levar às suas modificações. As árvores podem emitir o dióxido de carbono em vez de absorvê-los massivamente. Esta torre permite medir o CO2 e é gerido por uma equipa internacional como belgas, alemães e congoleses e que são protegidos como uma joia. Nós estamos aqui para a manutenção e calibragem de certos aparelhos e isso só se faz regularmente, pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Estes estudos permitirão, dentro em breve, no mês de outubro, pela primeira vez dar as precisões exatas sobre a contribuição desta floresta na crise climática mundial. À volta deste mastro, embaixo, outras equipas levam a cabo outros estudos complementares, como trabalhar as folhas das árvores, o caule e como a atmosfera e a da floresta se respondem. Estas respostas são procuradas em cima das árvores. Como estão a ver, aqui marquei tudo. Em cima faz frio e aqui embaixo é quente. Em cima parece um ar-condicionado. Como podem constatar, quando estamos ao ar livre ou dentro de um carro, sentimos calor e muita umidade. Mas quando estamos debaixo da floresta, é diferente, sentimos como se estamos debaixo de um ar-condicionado. A floresta, ela mesma cria o seu microclima. Agora estamos a tentar qualificar a temperatura medida em várias alturas. O meu objetivo é qualificar as árvores que sequestram ou imitam o carbono. Nesse sentido, vou-me concentrar nas árvores e as espécies dominantes desta floresta, enquanto que a floresta dá uma ideia global do ecossistema. Mas eu posso dizer quais são as diferentes espécies deste ecossistema. Yangambi tornou-se um local de experiência, um utensílio de compreensão com o objetivo principal de preservar a floresta da Bacia do Congo e tornar-lhe toda a sua importância de lutar contra o aquecimento global. A situação política continua confusa em relação ao período de transição no Tchad. Um grupo de tchadianos defenderam esta semana a transição de 3 anos e a candidatura do atual chefe de junta militar no poder. Lancé en août dernier le dialogue national. Lançado no mês de agosto último, o Diálogo Nacional do Tchad foi o lugar de um diálogo franco, mas que finalmente uma grande parte das organizações, como também das organizações civis, acabaram de boicotar os trabalhos. Neste contexto, uma vez que se aproxima o encerramento dos trabalhos, uma nova unanimidade poderá ser possível, onde se manifestou aqui com aplausos entusiastas quando a Comissão propôs, nesta quarta-feira, 3 medidas importantes. D'abord, renouveler la transition. Primeira medida, renovar a transição para 24 meses no máximo e manter em função o presidente do Conselho Militar de Transição e, por último, todo o tchadiano e os dirigentes da transição, em particular, serão eleitos e elegíveis. Em outros termos, o Conselho de Transição e seu presidente, Mahamat Idriss Déby Itno, viu abrir-se um novo caminho. Se não houver um falso Estado, num sentido clássico, no sentido compreendido por todos aqui no Tchad, não há razões para que as autoridades da transição, e particularmente os membros do CNT, que mantiveram a estabilidade, sejam sancionados. Para mim, isso é injusto. Seria antidemocrático. De fait, le jeune général Mahamat Idriss Déby. De facto, o jovem general Idriss Déby Itno foi proclamado presidente da República depois da morte do seu pai no mês de abril de 2021. Mas o novo chefe de Estado engajou-se a tornar o poder aos civis e, sobretudo, a não se apresentar nas presidenciais. A mudança é de importância e a oposição não vai faltar de sublinhar. O primeiro a reagir foi o Partido dos Patriotas ao Diálogo Nacional,
abandonando definitivamente a sala nesta quinta-feira passada. Se vous participez à la décision do pays pós-dialogue, se participares na decisão do país após o diálogo, não serás mais elegível para participar nas próximas eleições e, sobretudo, para as autoridades de transição. Porque, na qualidade de presidente deste país, o presidente controla tudo. Controla o executivo, o legislativo, o tesouro público e todas as forças do país. Como as pessoas têm o hábito de dizer, não vais organizar as eleições para perderes. O diálogo nacional inclusivo vai acabar dentro em breve, mas poderá ser prolongado justo o tempo de terminar os debates e de adotar formalmente esta proposta decisiva. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin pediu correção de erros na campanha de mobilização para a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin pediu a correção dos erros na campanha de mobilização na Ucrânia. A imprensa e muitos russos nas redes sociais informaram sobre a mobilização de pessoas idosas, estudantes, doentes ou pessoas sem experiência militar. Muitas questões surgiram durante esta mobilização e esses erros precisam ser corrigidos e evitados no futuro. Por exemplo, pais que têm muitos filhos, pessoas que sofrem de doenças crônicas ou aqueles que não estão na faixa etária aceita. A mobilização provocou protestos e a fuga de milhares de homens para o exterior. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já havia admitido na última segunda-feira que houve erros na mobilização, que afeta 300 mil reservistas com experiência militar prévia ou competências úteis, como, por exemplo, motoristas de veículos pesados. É tudo o que preparamos para si nesta edição do Telejornal. Muito obrigada pela atenção e companhia. Fique bem e até daqui a pouco.